Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estão bem? Respirandinho? Compreendendo? Fazendo as aulas? Muito bem, 10 para vocês. A professora Ju está aqui para mais uma aula de matemática, então vamos nos animar, levanta aí, dá uma respirada, ok? Dá uma oxigenada no cérebro aí, que ele precisa estar funcionando muito bem para a gente poder trabalhar. Na última aula, nós comentamos um pouquinho sobre os conjuntos numéricos. Então, hoje nós vamos ver um pouco, adivinha do quê? Olha lá, ó, das operações com esses números, né? Nós vimos a divisão, os conjuntos e hoje vamos trabalhar um pouquinho sobre as operações, as continhas com eles. Tudo bem? Vamos lá? Prometo que vai ser bem tranquilo. Você vai ver no final da aula, verdade? Quando eu prometo, eu cumpro. Então, vamos lá ver? Vamos? Conjunto dos números reais. Lembrando que real era todo mundo, lembra? Todo mundo, é um conjunto grandão que todo mundo está lá dentro. Conjunto numérico mais conhecido e utilizado por todos, pois qualquer número inteiro ou decimal pertence também a esse conjunto. Sua definição mais utilizada é a seguinte: união entre os conjuntos dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Lembra, né, que os racionais ficavam de um lado e os irracionais do outro. Juntando todo mundo, o conjunto dos números reais. Olha lá, ó. Tá vendo que ele fica de um lado e os racionais do outro, ó. Aqui dentro dos racionais nós temos os inteiros e os naturais. Então fica um dentro do outro ali, ó. E os irracionais ficam separados. Mas juntando todo mundo, esse vermelho grande aqui, ó, é o conjunto dos números reais, é todo mundo, tá bom? Vamos ver alguns subconjuntos. O que é um subconjunto? É quando você faz um conjunto pequenininho retirando desse grandão, certo? Como assim, professora? Vamos ver uns exemplos? Tá vendo esse R mais aqui? Esse R é o conjunto dos reais. Esse mais significa que é o conjunto dos números reais não negativos. Então, todos os positivos. E o zero, porque o zero também é um não negativo, né? Ele não tem sinal, ele está dentro desse conjunto. Então, eu peguei os reais e fiz um subconjunto dentro dele lá. Ou seja, eu não quero ninguém negativo. Então, só positivo e o zero. Tá ali. Em contrapartida, eu também tenho o R-, que é o conjunto dos números reais não positivos. Então, nesse conjunto estão todos os números negativos e o zero, porque o zero não tem sinal, ok? Então, o zero também está aqui dentro. Professora, mas eu consigo fazer algum conjunto que eu tire o zero? Né? Já que ele está presente nesses dois? Consegue sim. Olha lá, ó. Tá vendo esse real asterisco aqui em cima? É o conjunto dos números reais não nulos, ou seja, o zero não está ali dentro. A gente fez um subconjunto retirando o zero, ok? R asterisco e positivo. Então agora é o conjunto dos números reais positivos, porque eu tirei o zero. E o R negativo asterisco? É só os negativos, o zero também não está lá dentro daí. A gente retirou. Então aqui alguns exemplos de subconjuntos. Poderíamos fazer outros também. Por exemplo, um subconjunto dos números pares, certo? A gente retira todos os ímpares, deixa só os pares. Bem como o conjunto dos números ímpares. É o outro subconjunto dos reais. Eu pego o grandão e tiro alguns lá de dentro, certo? Subconjuntos, então, dos reais. Quais são? Nós temos alguns bem famosos aqui, ó. Os naturais. Eles estão lá dentro dos reais. Então, o natural, conjunto dos números naturais, é subconjunto dos números reais. Os inteiros também é subconjunto dos reais. Foi tirado lá de dentro. Os racionais também e os irracionais também é outro subconjunto, ok? Retirado dos reais, que é o maior. Então, pensando nisso, vamos para o exercício 1. Eu vou ler com vocês e vou dar um tempinho para você pensar e resolver, tá? Ele diz assim, ó, considere cada ponto indicado na reta. Então, nós desenhamos uma reta numérica aqui, uma reta real. Uma reta real está todos os números. Mas na hora de marcar, a gente sinaliza apenas alguns inteiros, né? Porque fica mais fácil. Então, eu tenho sinalizado aqui desde o -3, chega no 0 e está marcado até o 8 aqui. Repare que a flechinha diz que continua, né? É infinita essa reta. Mas é essa marcação que nós temos.
E daí eu tenho alguns números marcados aqui, ó, com letras, ó, alguns pontos. A, F, C, D, o E e o B, ok? Marcaram em lugares aleatórios. É correto afirmar que, letra A, todos os pontos pertencem ao conjunto dos inteiros? O ponto E é maior que o ponto D? Os pontos A e F são naturais e os pontos B e C são racionais? Eu vou dar um tempinho para você pensar e a gente já volta. Conseguiu dar uma organizada no seu pensamento aí? Conseguiu? Então vamos lá analisar cada ponto. Ele quer que a gente marque o correto, ó. É correto afirmar que. Então eu tenho uma opção correta e duas incorretas. Vamos analisar cada uma então. Olha lá. Letra A. Todos os pontos pertencem ao conjunto dos números inteiros? Será que é verdade ou não é? Então olha ali, ó. O ponto C, olha ele aqui, ó. Ele está entre o 0 e o 1. Entre o 0 e o 1, não existe nenhum número inteiro. Só existem números racionais e irracionais ali no meio. Então, ó, o ponto C que está entre o 0 e o 1, isso quer dizer que é um número decimal. Então, o C, se você olhar aqui, ó, ele está um pouco mais perto do 1 do que do 0. Então, seria um 0,6 mais ou menos. Ele é um número decimal, então ele não é inteiro. Então, a letra A é uma afirmação falsa, porque está entre o 0 e o 1. Certo? Tem que olhar na reta. A letra B. O ponto E é maior que o ponto D. Vamos olhar na reta onde estão os pontos D e E, ok? O ponto E está aqui e o ponto D está à esquerda dele. Na reta numérica, quanto mais à direita estiver, maior é o número, certo? Ele está dizendo que o ponto E, que é esse carinha aqui, é maior que o ponto D. Você concorda comigo? Ele está mais à direita, ele é maior. Ou você pode estimar o número também, ó. O E, ele está um pouco mais perto do 3 do que do 2. Então, seria o quê? Um 2,6, 2,7, 2,65. Estamos estimando, certo? Dá para comparar porque eles estão bem longe. E o número, o ponto D. O ponto D está entre 1 e 2, seria quase no meio, 1,4, 1,45. Então, se você olhar para os números, 2,6 é maior do que 1,4, ok? Então, essa afirmação é verdadeira. Mas você não precisa estimar os números para saber. Na reta numérica, quanto mais à direita estiver o número, maior ele será. Ficou mais fácil, né? Então, tá bom. E vamos ver a letra C. Os pontos A e F são naturais. Vamos olhar para o A e para o F. O A está aqui,
O A é menos 2. Opa, menos 2 é natural? Não, né? Menos 2 é inteiro. Os números naturais são aqueles da contagem. 0, 1, 2, 3, 4. Os negativos não entram. Então, já está errado nesse primeiro ponto aqui, ó. O F é natural? Não, também, porque é negativo, ó. Os pontos B e C são racionais. B é 5. 5 é um número racional. E o C? O C também é um número racional. Esse pode ser verdade, mas essas duas aqui não são. Então, é afirmação falsa. Então, a resposta certa é a letra B, ó, que é verdadeira. A correta é afirmar que o ponto E é maior que o ponto D. Beleza? Operações com números reais. No conjunto dos números reais, efetuamos qualquer operação matemática, ok? Podemos somar, podemos diminuir, podemos multiplicar, podemos dividir. Lembrando só que nós não dividimos por zero, ok? É uma indeterminação, não dividimos. Potenciação, bem como extraímos a raiz quadrada de qualquer número não negativo. Pode ser que dê um número racional, pode ser que dê irracional, mas nós conseguimos extrair. E tem que ser não negativo, né? E encontramos números reais, ok? Então, nós podemos brincar com as continhas dentro dos números reais. Falando em brincar, olha lá, ó, exercício 2 para você. A cidade de Urupema, em determinada noite, foram registradas as seguintes temperaturas. Então, olha lá. Menos 1 grau Celsius, menos 3 graus, 0, 3 graus, 7 graus e 13 graus Celsius. Foram essas as temperaturas registradas, ok? A variação de temperatura foi porque teve muita variação, né? Olha aí como os números passearam. Eles querem saber qual é a variação que teve nessa noite na temperatura. Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já volto. Daí, pensou? Vamos lá ver? Qual a variação de temperatura que teve? Então, eu tenho opções aqui, né? Então, ó, letra A, 13 graus foi a variação? Pois a temperatura variou entre 0 e 13. 14 graus Celsius foi a variação? Pois a temperatura variou entre menos 1 e 13. 16 graus, pois a temperatura variou entre menos 3 e 13. Ou 17 graus, pois a temperatura variou entre menos 3 e 13. E agora? Fica muito claro se a gente colocar na reta numérica. A reta numérica nos ajuda muito se você aprender a utilizar ela na resolução de exercícios. Esse exercício não falava de reta, não pedia reta, não desenhou reta,
Mas se nós, na hora de resolvermos, desenharmos a reta, facilita um monte. Olha aqui, ó. Fez a reta e marcou as temperaturas que foram registradas naquela noite. Menos, ó, o zero tá aqui. Então, à esquerda do zero eu tenho menos 1, pula um espacinho, eu tenho menos 3. À direita daí tem 1, 2, o 3, 4, 5, 6, o 7 e mais 5 espacinhos e o 13, ok? Então, ela variou por tudo isso. Então, do menos 3 até chegar no zero, ela variou 3 unidades, ok? Nós estamos falando de variação, do quanto que ela variou, tá bom? E do 0 até o 13, variou mais 3 espacinhos. Então, 3 mais 13, a variação foi de 16 graus, ok? Lá do menos 3, que foi a menor temperatura registrada, até chegar no 13, que foi a maior registrada. Então, 16 graus, ó. Letra C é a resposta correta, ok? Porque variou entre o menos 13, menos 3 graus Celsius e o 13, da menor temperatura até chegar na maior, ok? Acertou esse? Muito bem, fico muito feliz. Tem um quiz para você aí, ó, para você pensar. Marque cada afirmação como verdadeira ou falsa. Então, tem duas aqui. Primeira, todo número natural é inteiro? Verdadeiro ou falso? Todo número inteiro é natural? Verdadeiro ou falso? Pensa aí que eu já volto. E daí, pensou? Vamos ver o que deu? Marcou V ou marcou F? Olha lá. Se você marcou V para a primeira e F para a falsa, você acertou. Todo número natural também é inteiro. Lembra daquele diagrama? O natural é pequenininho, o inteiro está englobando o natural. Então, todo natural está dentro do inteiro. Então, é. Agora, o contrário não é verdade, porque o inteiro é maior. Então, por exemplo, os números negativos, o menos 2. Menos 2 é inteiro, mas não é natural. No caso de ser falso, você pode só pegar um contra-exemplo, porque ele falou todo número. Opa, mas o menos 2 não é. Basta um contra-exemplo para deixar a afirmação falsa, ok? E vamos para o último, ó. Esse caiu na Olimpíada de Matemática. Olha como não é tão difícil assim, né? A gente fica com medo de fazer, mas ela é acessível e bem boa da gente resolver. Uma barra de chocolate é dividida entre Nelly, Penha e Sônia. Sabendo que Nelly ganha 2/5 da barra, Penha ganha 1/4 e Sônia ganha 70 gramas, o peso da barra em gramas é. Então, esse exercício está brincando com os números com a representação diferente, né? Os dois primeiros estão representados em fração e o terceiro está representado em número inteiro. Então, ele está brincando com isso. Ele quer saber qual é o peso da barra. Eu vou dar um tempinho para você pensar e a gente já volta e finaliza.
Muito bem, o que eu preciso fazer? Se eu somar a quantidade que cada uma das três ganhou, dá a barra inteira, concorda comigo? Então vamos somar todo mundo. Vamos ver quanto dá? Vamos somar a primeira fração, olha lá, ó, porque fração são representações iguais. Então eu vou somar o 2/5 da Nelly, isso, e o da Penha também, 1/4, ok? Vou somar essas duas quantidades aqui. Então, para a gente somar a fração, com denominadores diferentes, tem que tirar o mínimo. Então, o mínimo entre 5 e 4 é o 20, é o menor múltiplo que é comum tanto ao 4 como ao 5. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 2, 8. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 1, 5. Denominadores iguais, eu posso repetir o denominador e somar. 8 mais 5, 13/20. Então, 13/20 é a quantidade que a Sônia e a Nelly ganharam lá, ok? E agora nós temos os 70 gramas. Então, os 70 gramas correspondem a uma parte desse total. Vamos lembrar de fração? Qual seria o total? O total é quando você divide em 20 pedaços e pega os 20, certo? E as duas meninas juntas aqui pegaram 13 apenas. Então, se eu pegar o inteiro e tirar a parte das meninas, vai sobrar a parte da Sônia que ganhou 70 gramas. Então, o inteiro ele pode ser representado com o numerador igual ao denominador, 20/20, certo? Então, 20/20 eu posso repetir o denominador e fazer a conta com o numerador. 20 menos 13, 7/20. Então, 7/20 é a parte da Sônia que representa 70 gramas, ok? Então, 7/20 do total, que eu não sei quem é os 70 que é da Sônia, é as 70 gramas. Então, eu vou resolver isso aqui, ó. O x vai ser, ó, 7/20 vezes x igual a 70. Então, a gente isolando o x, nós temos 70 vezes o 20 dividido por 7. Vai dar o x. Quem é o x? É o total. 1.400 dividido por 7, 200. Então, 200 gramas é o total, o peso da barra em gramas, ok? Então, a brincadeira que tem com as representações diferenciadas que os números podem ter e que podemos trabalhar sim, ok? Então, ó, todas as operações que podemos fazer com os reais, todas. Nós podemos brincar com várias representações, com várias contas e podemos sim efetuar. Nós precisamos ter o cuidado e a atenção para não fazermos as contas equivocadas, ok? Por isso que é importante a gente aprender. E por isso que eu te chamo para a próxima aula, ok? Não perca, estarei esperando. Tchau!